Pronto, acabei de ser pago. Onde é que o meu dinheiro foi parar? Eu já atendi dezenas de famílias, casais, ganham mais do que 10 mil reais por mês e eles não sabem onde vai o dinheiro deles. Você acredita nisso? E por que eles não sabem onde o dinheiro vai? Porque eles não têm uma coisa chamada rotina de salário. Eles ficam constantemente tentando atualizar suas metas financeiras, mas a verdade é que por uma falta de uma rotina específica com o dinheiro deles, com a falta de se pagar primeiro, ou seja, pagar o eu do futuro antes de começar a gastar no presente, o dinheiro acaba sendo inteiro. Aí o que acontece é que chega lá no final do mês, eles olham para trás e falam: meu Deus, acho que eu gastei demais. Eu tenho certeza que alguém que está me assistindo aqui também passa por esse problema. E o intuito desse vídeo aqui é ajudar você a se organizar melhor para fazer esse dinheiro sobrar e você conseguir de fato guardar dinheiro. E como você faz isso? Você faz isso através de 3 etapas que eu mapeei e você vai entender agora. E a primeira delas é vincule as suas despesas. E o que significa vincular aqui no sentido amplo? Significa você tê-las mapeado, ou seja, você tem um lugar organizado em que você sabe exatamente para onde o seu dinheiro vai ir e você preferencialmente vai automatizar esses pagamentos. E presta muita atenção aqui, porque se você não tiver a mentalidade adequada nesse momento, você vai trocar os seus pés pelas mãos. A maioria das pessoas pensa, agora eu vou começar a fazer sobrar dinheiro, eu vou ver se sobra alguma coisa no final do mês, eu vou tentar guardar dinheiro. Na verdade, você não tenta guardar dinheiro. Assim como você não tenta de manhã cedo, quando você acorda, você não tenta escovar os dentes, você simplesmente vai lá e escova. Então é isso que você tem que fazer com o seu dinheiro. Organize-se. Guardar dinheiro é mais fácil do que escovar os dentes. Você só precisa ter uma rotina organizada. E aí, fazendo isso funcionar de uma forma sistemática e automática, a coisa vai começar a andar para o teu lado. Imagina que você está começando a andar de bicicleta. No início pode ser difícil se manter em pé, equilibrado, mas você começa a praticar mais, e pratica e concorda que aquilo começa a se tornar algo natural para você. Então, para guardar dinheiro é a mesma coisa. No início pode ser um pouco mais difícil, você pode sentir falta daquilo, mas se você fizer uma configuração bem ajustada, isso vai fluir de uma forma bem natural. Porque veja, se eu estou tentando guardar dinheiro, eu pego no momento em que eu recebo, eu separo 200 reais e coloco numa caixinha para uma viagem para o Nordeste que eu quero fazer no ano que vem. No mês seguinte, quero comprar um tênis muito legal que apareceu uma oportunidade muito boa, uma promoção, e eu vou lá e tiro aqueles 200 reais da caixinha e compro meu tênis. Aí eu vejo que no mês seguinte eu não tenho mais nada naquela caixa e aí eu começo a entrar em desespero. Eu começo a pensar, meu Deus, eu não vou conseguir nunca ir para o Nordeste, a minha vida é um inferno, a culpa é do governo, não sei o que. Começa a achar milhares de desculpas e na verdade você não se autorresponsabiliza. Então aqui fica uma outra dica: pessoas que são verdadeiramente ricas de mentalidade, elas se autorresponsabilizam. Agora imagina se você faz diferente, você programa a sua viagem, você estima os custos com hospedagem, com passagem, com transporte e aí coloca um adicionalzinho de 15% porque sempre aparece alguma novidade e você chega no montante final que você pretende gastar e aí você divide pela quantidade de meses que tem até chegar no momento da viagem e você sabe exatamente o quanto que tem que guardar. O nível de comprometimento desse nível aqui não é muito maior? Esse é o nível de organização que você precisa. A partir disso, eu sei que naquele momento em que eu chegar, naquele determinado mês, eu vou ter um montante X e eu vou poder fazer a minha viagem livre de culpa. Vou poder curtir o paraíso, vou poder fazer os passeios que eu me propus a fazer, vou poder comer sem culpa nenhuma. Mas você precisa configurar automaticamente esse seu dinheiro para ir para aquela caixinha. E uma sugestão que eu já quero deixar aqui de antemão é a programação de Pix, que já existe no Nubank, e eu vou deixar aqui na tela para vocês entenderem como que está funcionando para fazer uma programação mensal.
Então deixa eu te mostrar de uma forma bem clara e ilustrativa como é que você vai fazer isso. Você mapeou as suas despesas, certo? Agora você tem que mapear quanto que você precisa guardar de dinheiro para cada objetivo de vida que você tem. Normalmente eu divido em 3 tipos, né? Objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, o longo prazo sempre vai ser alimentado com um valor. Então, a partir do dia que eu recebo o meu dinheiro, eu já programo um Pix automático ou um débito, se for o caso de uma previdência, e já mando dinheiro para lá. Já mando dinheiro para os meus investimentos de médio prazo, pode ser a viagem para o Nordeste que eu acabei de mencionar, e já mando dinheiro para uma possível reserva de emergência se eu ainda não tenho. Mas eu programo isso tudo para fazer no dia seguinte do meu recebimento. Agora, você vai deixar na conta corrente tudo que você tem para pagar as suas despesas do mês. E uma outra dica aqui é você deixar ou tentar ajustar para pagar no cartão de crédito todas aquelas despesas fixas, o máximo delas possível, para você deixar o pagamento sempre no mesmo dia, concentrado, possivelmente ganhando cashback ou milhas para isso. Mas aqui você precisa tomar muito cuidado, porque muitas pessoas são tão desorganizadas a ponto de não conseguirem se controlar pagando coisas no cartão de crédito. E aí quando chega no momento da fatura, vai olhar, a fatura está estratosférica e você não consegue pagar a fatura inteira. Isso nunca, de forma alguma, pode acontecer na sua vida. Sempre pague a fatura por inteiro. Ficou claro? E a dica principal nesse ponto aqui é, sempre quando se trata de finanças pessoais, opte pela simplicidade. O meu trabalho aqui é simplificar a sua vida e não dificultá-la. O passo número 2 da minha rotina é você fazer o ajuste do seu fluxo de caixa. Pode ter certeza que essa é uma das melhores dicas que você vai receber na vida. Ajustar o seu fluxo de caixa nada mais é de ajustar o vencimento dos pagamentos que você tem que fazer no mês para a mesma data ou para o mínimo de datas possível, porque eu sei que tem algumas coisas, por exemplo, o meu clube que eu pago aqui eu não consigo pagar no dia em que fica bom para o meu fluxo, então eu acabo tendo que fazer uma outra coisa que eu vou explicar logo mais no vídeo. Mas você concorda que se você tiver um fluxo de transferências e pagamentos em dias alternativos, isso vai te dar mais trabalho, vai te trazer uma carga mental muito forte, uma sobrecarga mental? Então, vamos facilitar isso? Você entra no aplicativo do seu telefone ou liga para as empresas que você tem em conta e fala, ó, quero negociar para mudar o dia do meu pagamento para tal dia. Isso se resolve em, 5 minutos por instituição. Tem gente fazendo obra aqui em cima. Não dá bola, eu vou seguir no vídeo. Dia 1º, seu salário entra na conta. No dia 2, você não faz nada ainda, porque é bom deixar um delta T, porque teu dinheiro pode entrar no final de semana e aí você vai fazer pagamento só na segunda-feira. Então, no dia 3, você salva dinheiro para os seus investimentos com objetivos definidos e no dia 4, você faz o pagamento de contas, certo? Eduardo, mas quanto que eu vou guardar para minha poupança, para o meu futuro? Sugiro algo entre 5% e 10% do que você ganha. De início, isso pode melhorar dependendo do seu fluxo, do seu padrão de vida, etc. E uma coisa importante aqui, normalmente quando eu falo para as pessoas automatizarem as suas contas, elas falam, não, mas eu gosto de eu pagar porque eu gosto de ver os números e isso me deixa mais tranquilo. Mas aí eu pergunto, tá, mas e como é que tá o teu fluxo financeiro aí? Tá bom? Fala, não. Tá conseguindo guardar dinheiro? Não. Nem 5% a 10%? Então a pessoa tá sendo a pior pessoa do mundo para lidar com dinheiro, porque ela tá indo no detalhe, na vírgula ali, mas isso ela só olha e deixa passar, não toma nenhuma atitude em relação a isso. Então, por que você faz isso? Por que você olha se você não está gerenciando? Você está só perdendo tempo. Esse é o tipo de pessoa que se preocupa com um cafezinho de R$10. E aqui um ponto importante que muita pessoa deve olhar aqui e falar, Eduardo, mas você tem um fluxo regular de entradas. E eu que recebo pingado no mês em 2 ou 3 vezes. Bom, aqui eu sugiro 2 coisas. O primeiro ponto deles é, você tem que calcular o quanto que você tem de custo no mês e deixar esse valor guardado em uma conta e usar esse dinheiro como um fluxo de caixa. Estipula aí mais ou menos 1,5 vezes o valor que você tem para ter um saldinho a mais na conta. Você deixa esse valor ali, usa para pagar as contas e quando você receber você repõe e aí tá tudo certo. E a segunda alternativa é você fracionar em 2 os dias de pagamento da sua conta. Então, se você recebe no dia 1º, coloca alguns vencimentos no dia 3, no dia 4. Se você recebe de novo no dia 15, coloca alguns vencimentos no dia 17 e dia 18. E essa é a terceira rotina, porque você tem que ajustar o sistema para trabalhar de acordo com a sua realidade. Então, você vê que no primeiro exemplo isso talvez seja um pouco mais difícil e exige um pouco mais de controle seu, porque às vezes você pode gastar de uma forma deliberada e não tem dinheiro suficiente para repor aquela reserva. Ou seja, você não está comprometido 100% com o negócio.
E isso é um problema único e exclusivamente seu. Enfim, se você seguir essas 3 rotinas, o seu sistema financeiro, pessoal e familiar vai entrar no piloto automático e as coisas vão começar a funcionar. É imprescindível que você coloque como um dos pilares da sua vida a regra do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Pay yourself first. Lembre de você pagar o eu do futuro primeiro. Há exemplo de servidores públicos, por exemplo, que têm o valor de previdência já debitado no contra-cheque. E isso é uma forma que o governo viu, as pessoas não conseguem poupar. Então a gente tem que automatizar, dar um nudge para a pessoa, para ela entender que ela não pode ficar com o poder decisório na mão dela, porque ela não tem capacidade intelectual para gerir esse patrimônio. Então, às vezes a gente tem que entender que a gente não tem mesmo, e automatizar é a melhor saída. Então, se for investir, pensa numa previdência privada que consegue se cadastrar no débito em conta, ou manda um Pix automático para alguma conta separada, ou coloca um valor automático para entrar numa conta de investimentos. Enfim, tem N possibilidades disso acontecer. E não tenha dúvida que deixando isso de uma forma automatizada, pagando coisas em menos dias possíveis, fazendo essa concentração, você vai conseguir se organizar melhor e vai sobrar dinheiro para você. Gostou? Então aproveita para assistir esse vídeo que eu vou colocar em algum lugar da tela aqui sobre fundos imobiliários. É um tipo de investimento que se beneficia com a queda de juros do Brasil, que é o que está acontecendo hoje em dia. Então você vai ter subsídios para entender melhor sobre essa forma de investir em imóveis, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.